Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e essa é uma aula sobre custos e preços, ou precificação baseada em custos. Bom, primeiro eu quero começar falando que existem formas distintas de precificar, de definir preços. A gente pode dizer que, basicamente, existem três. A primeira delas é utilizando-se o que nós chamamos de multiplicador ou markup, que é exatamente a precificação baseada nos custos. Vamos colocar baseada nos custos barra baseada nos gastos, porque a gente sabe que entram custos e despesas. Mas existem outras formas de precificação de base mercadológica, que são discussões muito mais de marketing do que de custos, que é a precificação baseada na concorrência. O que é isso? Eu vou olhar como os meus concorrentes precificam e a partir daí eu defino o meu preço. E também a precificação a partir do consumidor. O que é isso? Eu vou verificar o quanto que o consumidor está disposto a pagar por um determinado produto e a partir disso é que eu vou definir o meu preço. Eu queria também deixar bem claro que eu entendo que essa forma ou essas formas de precificação, elas são muito mais factíveis, tá? São muito mais práticas. A gente, em geral, define preço muito com base na concorrência e no consumidor. Mas isso não implica em abrir mão de pensar ou de analisar o preço a partir dos gastos, ou seja, a partir do que nós chamamos de markup ou multiplicador. Tá? Então, no markup, o que eu faço? Eu tenho uma base de gastos e essa base é, por exemplo, multiplicada por um número, que é exatamente o multiplicador, que é o que nós chamamos de markup ou marcador, e aí nós chegamos num preço. Então, por exemplo, quando uma loja compra uma camisa por R$ 50 e depois ela multiplica isso por 3 e define o preço dela como 150. O markup é exatamente esse 3, porque isso aqui a gente sabe, foi o custo da camisa. Esse 3 tem uma lógica e nós vamos discutir exatamente essa lógica, ou seja, de onde vem esse 3. Só que pensem comigo, se nós definimos o preço como sendo 150, o que acontece, por exemplo, se minha concorrência estiver cobrando 120? Ou o que acontece se o meu consumidor só estiver disposto a pagar 100 ou 120? Então, o markup ele não é necessariamente o único guia na definição do preço. Ele é mais um elemento na definição do preço. Óbvio que se uma empresa chegou em 150 e o mercado está trabalhando com 120, ela não vai poder exercer 150. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que diminuir os seus gastos, seja comprando melhor, seja reduzindo o multiplicador dela. Tá? Então, isso aqui, a ideia do markup é apenas mais uma ideia para a gente analisar preço. E analisar preço a partir dos custos, a gente fala dos custos, mas a gente já entendeu, vocês já entenderam, que é a partir dos gastos. Afinal de contas, entram custos, despesas e alguns outros elementos. São esses elementos que nós vamos trabalhar nessa aula. Nunca esquecendo, porém, que isso aqui é fundamental. A gente não abre mão de uma discussão sobre marketing, de uma discussão sobre estratégia para definição de preço. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço a composição do meu preço? O meu preço ele tem que ser capaz de cobrir os meus custos, cobrir as minhas despesas, se eu estiver pensando na separação de custos e despesas, mas eu também posso pensar na separação, por exemplo, de gastos fixos e gastos variáveis, não vai mudar nada. Ele também precisa ser capaz de cobrir os impostos que eu tenho que pagar e ele também tem que ser capaz de me gerar lucro.
Então, o preço tem que ser capaz de pagar isso tudo aqui, de pagar os meus custos, de pagar as minhas despesas, de pagar os meus impostos e de me pagar. Na condição de empresário, o lucro é, sim, a minha remuneração. Vamos lá. E como é que eu faço isso? Como é que eu chego nesse preço? Eu parto de uma base e multiplico por uma taxa de marcação, por um marcador ou por um markup. Pronto. Como eu dei o exemplo na camisa, digamos que eu compre a camisa por 50 e multiplique ela por 3. O meu preço seria 150. Nesse caso, o 50 seria a minha base. O 3 seria o multiplicador. Pronto. A questão é quem entra na base e o que entra na base e o que entra no markup. Bom, não tem um consenso único sobre isso, tá? O que a gente sabe é que o gasto, o custo, a despesa, o imposto e o lucro precisam estar em algum lugar. Pode ser que esteja na base, não tem problema. E aí ele não vai estar na taxa de marcação. Mas se tiver na taxa de marcação, não está na base. O que eu não posso, por exemplo, é colocar um desses elementos, o custo, a despesa, o imposto ou o lucro, ou o gasto fixo, variável e o lucro, nos dois, porque aí eu estou jogando um preço acima do que seria razoável. Tá? No geral, a gente coloca na base o que são os gastos diretos. Por exemplo, na camisa, eu coloquei a própria camisa. Eu não coloquei aqui na base, por exemplo, a energia da loja, a mão de obra da loja, o lucro. Eu não coloquei. Isso tudo eu coloquei aqui no markup. Tá? Mas a gente vai ter que olhar caso a caso e definir o que entra. Bom, o que eu posso dar de orientação é que, em geral, os gastos diretos associados aos produtos, eles formam a base. Todo o resto vai vir para a taxa de marcação. E a gente vai ver como calcular essa taxa de marcação. Bom, então vamos lá. Como eu falei para vocês, normalmente os custos, e aí eu vou dizer aqui que são os custos diretos, eles vão vir para a base. Todas as despesas, impostos e lucros vão vir para a taxa de marcação. Vão vir para a taxa de marcação. Como eles vão vir para essa taxa de marcação? A gente vai transformar lucros, impostos e despesas em percentuais e esses percentuais vão ser calculados na taxa de marcação. Ou seja, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar o quanto que o lucro representa em termos percentuais do meu faturamento, o quanto que os meus impostos representam em termos percentuais do faturamento e o quanto as minhas despesas representam em termos percentuais do faturamento. Esses percentuais todos, observem que os custos não estão aqui, os custos diretos não estão aqui, porque os custos eles vão formar a base, né? Então eles não vão formar o markup. Em geral é assim que a gente faz, mas você pode adaptar, porque isso tudo é gerencial, e no gerencial, na contabilidade gerencial, a gente não tem amarras. Bom, falado isso, eu vou pegar, de novo, esses percentuais que estão aqui, que são percentuais em relação ao meu faturamento. Que faturamento, Roberto? Ao meu histórico de faturamento, tá? E eu vou somar esses percentuais. Essa soma percentual aqui é importante. E a partir dessa soma percentual é que eu vou montar o markup. Vamos lá. Matematicamente, como é que eu vou fazer? A minha base mais essa soma percentual que eu tenho multiplicada pelo meu preço tem que ser capaz de formar o meu preço. Então, o meu preço ele é a base mais a soma percentual vezes o preço. Bom, se eu separar aqui base e deixar o que tem preço de um lado só, eu vou ter que a base vai ser igual ao preço, esse aqui, menos... só um minutinho. Bom, voltando aqui. Eu tive um probleminha no slide voltando. Então, repetindo, a minha base
mais a soma percentual do preço vai ser igual ao meu preço. Separando aqui base dos outros dois elementos, eu vou ter que a base vai ser igual ao preço, que é esse preço daqui, menos a soma percentual do preço, que é essa parte daqui. Vou colocar preço em evidência. Então, a base vai ser igual a preço que multiplica 1 menos a soma percentual. E aí eu vou separar preço. Vou jogar essa parte para o lado de cá. Obviamente que ela vem dividindo. Então, o meu preço vai ser igual a base dividido por 1 menos a soma percentual. Ou, como a gente mais costuma ver, o preço vai ser igual a base vezes, e aí eu tenho essa separação daqui, ó, 1 dividido por 1 menos a soma percentual que a gente tem. Isso aqui, obviamente, que é a mesma coisa, vocês podem ver, tá? Por que a gente faz isso? Porque essa parte aqui, ó, o 1 dividido por 1 menos a soma percentual, é o que nós chamamos de markup. E aí eu vou ter que o meu preço é simplesmente a base vezes o markup. No nosso exemplo da camisa, é como se a base fosse R$50 da camisa e o meu markup fosse 3. Então, eu fiz uma conta aqui ó, de 1 dividido por 1 menos a soma percentual, que deu o resultado 3. Aí a gente vai ver o exemplo disso. E aí o meu preço seria 150. 150 porque é igual a 50 vezes 3. Então, vamos lá. Então, essa é a fórmula do markup, 1 dividido por 1 menos a soma percentual. E agora a gente vai pegar um exemplo. Vamos lá, perfume e cheiro bom. A perfume e cheiro bom deseja aplicar um markup considerando. Aí vamos lá, o que ela tem? Ela tem ICMS de 18%, comissão de 2%, despesas de 20%, 25%. Olha aí, isso tudo é do faturamento, tá? E margem de lucro de 15%. Qual é o valor da taxa de marcação que ela deve usar? O que eu preciso fazer? Eu preciso somar esses valores. Então, eu preciso somar 18 com 2 dá 20, com 25 dá 45, com 15 dá 60. Então, a soma percentual aqui é 60%. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu agora vou calcular a taxa de marcação. A taxa de markup vai ser igual a 1 dividido por 1 menos a soma percentual. Então, vai ser igual a 1 dividido por 1 menos 0,6, que é esse 60%, ou 0,60, dá no mesmo, né? Isso aqui é 1 dividido por 0,4, e 1 dividido por 0,4 é igual a 2,5. Pronto. 2,5 é o meu markup. Observe que no exemplo da camisa, o markup eu coloquei 3. Foi um exemplo, eu não fiz conta nenhuma para isso. Tá? Mas é só para vocês verem que o markup é qualquer número, obviamente que seja maior do que 1. Né? Afinal de contas, se for 1, você não está adicionando nada para pagar suas despesas, seus impostos e ainda ter o seu lucro. Tá? Aqui deu 2,5. Mas agora a gente sabe de onde vem esse 2,5. De onde vem esse 2,5? Ah, esse 2,5 vem dessa conta toda aqui. Mas no fundo, ele está considerando ICMS de 18%, comissão de 2%, despesas de 25% e margem de lucro de 15%. Tudo isso como sendo percentual do faturamento. Então, para você chegar a um markup de 2, você vai juntar uma outra soma. Para você chegar a um markup de 2,5, é esse percentual aí. Para você chegar a um markup de 3, vai ter um outro número. Então, cada taxa de marcação vai ter um conjunto de percentuais que a gente vai precisar somar. Tá bom? Vamos lá. Vamos pegar agora um outro exemplo. A agência de viagens já foi. Vamos considerar que essa empresa tem aí vendas de R$200 mil e ela quer saber qual é a sua taxa de marcação. Aí ela faz um levantamento. Olha, ela paga aluguel, condomínio, água, energia, telefone e outros no valor de R$40 mil. Ela tem comissão de 2% sobre as vendas, lucro que ela deseja de 3% das vendas, paga impostos de 12% das vendas e tem depreciação de R$6 mil por período. Como é que eu calculo isso? Então, observem, isso aqui já está em percentual. Ó. 2% já está no percentual sobre faturamento.
2% das vendas é, obviamente, percentual do faturamento. Então, 2%, mais 3%, mais 12%. Então, aqui eu estou juntando 17%. Mas isso aqui não está em percentual. Isso aqui não está em percentual. Como é que eu faço? Então, eu calculo isso aqui como sendo um percentual do meu faturamento. Vamos lá. Eu vou pegar 40 mil de 200 mil. Opa, isso aqui, esse pontinho é aqui, 200 mil, vai dar 20%. O 2 eu já tinha, o 3 eu já tinha, o 12 eu já tinha. 6 mil de 200 mil dá 3%. E aí eu estou chegando numa soma percentual de 40%. Agora eu aplico o markup de novo. Então, 1 dividido por 1 menos a soma percentual vai ser 1 dividido por 1 menos 40%, que é 0,40. Isso dá 1 dividido por 0,60, e isso vai dar 1,6667, que é aproximadamente 1,67. Esse é o markup dessa agência, certo? Observe que a gente pode chegar em diferentes markups. E não tem 2, 3, 1, 1,5, 1 não, né? 1,5. Enfim, não importa. O que importa é que você efetivamente esteja calculando isso de forma adequada. Mesmo porque, como eu falei antes, o markup, o preço definido com markup, ele não é necessariamente o preço que você vai praticar. Ele pode ser um guia, uma orientação. No fim das contas, você vai precificar muito com base na concorrência e no consumidor. Aí vamos lá. Digamos que essa agência montou um pacote. E esse pacote tem gastos diretos, aí custos diretos de R$600. O que inclui nesses R$600? Inclui todos os gastos específicos de um pacote, tipo a passagem, a hospedagem, o que for específico daquela viagem. Pronto. Como é que ela faz para chegar ao preço que ela vai praticar? Observe que isso aqui é custo, ou gasto. Tá? Ela vai simplesmente multiplicar a base, que são os 600, pelo seu markup definido previamente. E aí ela vai chegar no preço. Ela vai vender esse pacote por R$1.000. Ao vender esse pacote por R$1.000, ela obviamente está pagando os 600, que são custos diretos, e os 400 que sobram são para pagar os gastos que ela tinha que formavam o markup, ou seja, os gastos com aluguel, condomínio, comissão, lucro, impostos, depreciação. Ah, Roberto, os 400 não pagam isso tudo. Não, não pagam. Eles vão se juntar a outros pacotes que vão pagar. E aí, por exemplo, entra a discussão do ponto de equilíbrio, né? Quantos pacotes eu preciso vender para atingir o ponto de equilíbrio? Por aí vai. Ok? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Artigos de cozinha Top Kitchen. A loja precisa definir qual markup aplicará para formar os preços de diferentes produtos que pretende comercializar. As vendas da empresa são estimadas em 100 mil mensais. Então, observe que eu preciso ter uma base histórica de vendas, né? Com despesas de 10 mil por mês. Sabe que a empresa deseja um lucro igual a 20% das vendas. Opa, já está em percentual. Paga comissões igual a 3%, opa, já está em percentual. Recolhe ICMS com 17%, opa, já está em percentual. Qual é o markup dessa empresa? Para um produto comprado por 800, e aí sem considerar impostos, porque a gente vai ver depois na aula de impostos que a gente tem que ter uma consideração sobre ICMS, qual é o preço a ser praticado? Bom, vamos lá, o que eu preciso fazer? Eu preciso levantar os percentuais. 20 eu já tenho, esse aqui eu já tenho. 3 eu já tenho, 17 eu já tenho. O único que eu não tenho é esse 10 mil aqui das despesas. Mas eu sei que esses 10 mil aqui, eles estão relacionados 10 mil em 100 mil, então eles representam 10%. Minha soma deu 50%. Meu markup vai ser 1 dividido por 1 menos 50%, que é 1 dividido por 1 dividido por 0,5, e isso dá 2. Logo, se eu compro um produto por 800, eu vou multiplicar por 2 e vou vendê-lo por 1.600. Essa é a forma de precificação com markup. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem dúvidas, usem o nosso fórum Tira Dúvidas e também anote as dúvidas para o nosso próximo encontro 5. Um abraço e até lá!